Olá, como vai você, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga do Nisto Cremos? O Nisto Cremos está começando, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez e hoje a 21ª crença da quinta. Claro que estamos estudando 21ª de 28 crenças, quinta de 6 doutrinas das Escrituras. É muito bom ter a sua companhia ao estudarmos juntos a Palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mordomia. É isso mesmo, você não perde por esperar. Mas para tanto, eu convoco você nesse momento, irmã, para que nós possamos pedir a orientação do Espírito Santo ao estudarmos nesse instante a sua santa palavra. Se puder e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos na Tua santa palavra, estudando todos os dias, toda semana no Nisto Cremos. Que a Tua graça esteja conosco, fica com todos os nossos internautas, amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão estudando a palavra, que nesse momento o Senhor nos ilumine para que possamos estudar e aprender a Tua santa inspirada palavra. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Você ainda que não nos segue nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, se estiver no YouTube, se inscreva, ative o sininho de notificações, seja nosso seguidor, siga-nos nas redes digitais. A minha palavra está aberta, a palavra de Deus está aberta. Por favor, pegue nota das partes importantes desse estudo que promete. Você é o nosso convidado também a inscrever. Pode inscrever-se também no canal, faça o seu pedido de oração, escreva para nós, né? Faça a sua interrogação, a sua pergunta, teremos o prazer em poder atender. Estamos orando por você, tá bom? Mordomia, 20ª crença de 28, quinta doutrina de 6. Estamos na quinta doutrina que fala sobre a vida cristã e estamos na 21ª crença de 28 que estamos estudando. Já 21 semanas juntinhos estudando a palavra de Deus. O que significa mordomia? Mais que qualquer outra coisa, querido, querida, a vida cristã significa entrega. Isso mesmo. Darmos-nos a nós mesmos e aceitarmos a Cristo. Ao ver de que modo Jesus se entregou, se ofereceu por nós, nós com certeza exclamaremos: nosso Deus, Jesus, Espírito Santo, o que posso fazer por ti? Então, justamente quando pensamos haver efetuado uma entrega completa, uma submissão plena, acontece algo que nos mostra quão superficial era a nossa entrega. Você não acha? À medida que descobrimos novas áreas de nossa vida que devem ser oferecidas a Deus, nossa entrega, ela se amplia, ela se agiganta, ela cresce cada dia. Nesse ponto, sempre de modo amorável, Ele nos apresenta outro aspecto ao qual nos devemos submeter. E assim prossegue a vida em uma série de reafirmações de entrega a Cristo, as quais vão atingindo profundidade cada vez maiores, alcançando o nosso próprio ser, estilo de vida e o modo como agimos e reagimos. Quando entregamos a Deus, querido ouvinte, querido que nos assiste através das mídias sociais do Nisto Cremos, tudo quanto temos e somos, pois de qualquer forma, tudo pertence a Ele. Você sabe disso. Ele tudo aceita, mas torna a nos devolver o que lhe entregamos, fazendo-nos responsáveis mordomos ou encarregados de tudo o que possuímos. Nossa tendência a viver confortável e egoisticamente desaparece diante da percepção de que nosso Salvador era um estrangeiro, esteve nu e foi posto na prisão. Sua ordem, portanto, ide, ensinai a todas as nações, lá em São Mateus, faz com que as atividades da igreja, testemunho do Evangelho, ensinamentos, pregação e batismo, tornem-se preciosas a cada um de nós. Pelo amor a Cristo,
procuraremos e procuramos ser mordomos fiéis todos os dias de nossa vida. A pergunta que não quer calar, alguém que está nesse momento me assistindo, me ouvindo, é: o que é mordomia, pastor? Mordomia, por acaso, é deitar numa rede debaixo de uma árvore frondosa e tomar água de coco, como diz o ditado popular, sombra e água fresca? Bem, a Bíblia diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário de Deus e que não sois de vós mesmos? A Bíblia continua dizendo, o santo apóstolo para os gentios Paulo: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Sim, nós fomos comprados e redimidos a um elevado custo, pertencemos a Deus. Mas Deus, na verdade, estava apenas nos reclamando, pois Ele nos fez, pertencíamos a Ele desde o princípio. Pois a Bíblia diz: no princípio criou Deus, Gênesis 1, verso 1. As Escrituras revelam claramente que ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela se encontra, e os que nele habitam. Salmo capítulo 24, é isso mesmo, 24, verso 1, exatamente. Na criação, Deus compartilhou suas possessões com a humanidade e continua a ser o verdadeiro dono do mundo, seus habitantes e seus bens. Na cruz, ele reclamou como sendo seu tudo o que Adão e Eva haviam entregue a Satanás por ocasião da queda. Ele indicou, então, o seu povo para ser o mordomo de suas possessões. Então, mordomia é uma pessoa encarregada da administração da casa ou propriedades de outra pessoa. Isso é mordomia. Mordomia é a posição, é o dever ou serviço. Um mordomo. Então, mordomo é alguém que serve, é alguém que administra. E mordomia é o serviço. Para o cristão, mordomia significa a responsabilidade do ser humano por e pelo uso de tudo o que Deus lhe confiou. Por exemplo, a vida, o corpo físico, o tempo, os talentos e habilidades, as posses materiais, as oportunidades de serviço em favor de outros e seu conhecimento da verdade. Os cristãos servem como administradores das possessões de Deus e veem a vida como uma oportunidade divina para aprender a fiel mordomia, qualificando-se assim para posições de maior responsabilidade sobre as coisas eternas no mundo futuro. Em sua dimensão mais ampla, portanto, a mordomia envolve o uso sábio e abnegado da vida. A vida, ela pode ser dividida, no mínimo, em áreas básicas, 4 áreas básicas, cada uma delas representando um dom de Deus. Ele nos deu um corpo, nos deu habilidades, nos deu tempo e nos deu posses materiais ou propriedades. São aqueles famosos 4 T's, ok? Tempo, não é? Talentos e tesouros. Decorou? Muito simples e muito fácil. Adicionalmente, temos de assumir o cuidado do mundo que nos cerca, sobre o qual nos foi dado o domínio. Por exemplo, o primeiro aspecto da vida que devemos cuidar, o templo. Eu comecei lendo o texto do apóstolo Paulo, porque os filhos de Deus, eles são mordomos de si mesmos. Falando sobre o templo, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, como disse o próprio Cristo em Lucas capítulo 10, verso 27. Os cristãos recebem o privilégio de desenvolver, ao mesmo tempo desenvolver a capacidade física e mental com vistas a alcançar o máximo de suas habilidades e oportunidades. Assim procedendo, trazem honra a Deus e podem se provar uma grande bênção aos seus semelhantes. Talentos, por exemplo. Cada pessoa possui aptidões especiais, não é? Uns podem ser dotados de talento para música, outros para artes manuais, tais como mecânica de automóveis ou tricotagem. Alguns conseguem estabelecer amizades com mais facilidade que outros, ao passo que muitos produzem melhor quando estão sozinhos. Cada talento, vale lembrar, meu amigo, minha amiga, pode ser utilizado tanto para glorificar a pessoa que o possui quanto o doador dos talentos.
A pessoa pode aperfeiçoar diligentemente o talento para a glória de Deus ou para o seu engrandecimento pessoal. Deveríamos procurar o constante cultivo dos dons que o Espírito Santo nos concedeu, de modo a multiplicá-los. Eu cito o capítulo 25 de Mateus, que fala sobre a parábola dos talentos. É importante a gente aplicar os talentos que Deus nos concedeu, não é? E é importante a gente agir com esses talentos para a obra de Deus, para o engrandecimento da causa de Cristo aqui na terra. A boa mordomia utiliza liberalmente os dons de modo a obter os maiores benefícios para o Senhor dos talentos. Vamos falar agora sobre o terceiro aspecto da vida, ou o terceiro ponto especial, o terceiro T, que é o tempo. Na qualidade de fiéis mordomos, nós glorificamos a Deus mediante o sábio uso do nosso tempo. Tudo quanto fizerdes, a Bíblia diz, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. A Bíblia nos adverte a nos conduzirmos não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versos 15 e 16. Remir, aproveitar ao máximo o tempo. Tal como Cristo, devemos nos ocupar dos negócios de nosso Pai. Uma vez que o tempo é o dom de Deus, cada momento é precioso, amiga. Ele nos é concedido para formarmos o caráter a ser levado para a eternidade. Vale lembrar que a última coisa que nós vamos deixar, ou melhor, a última coisa que nós vamos levar daqui desta terra para o céu é o nosso caráter. Pense bem nisso. Mordomia fiel do tempo significa utilizá-lo para conhecer melhor a nosso Senhor, para ajudar os nossos semelhantes e para compartilhar o Evangelho. Quando na criação Deus nos outorgou o tempo, Ele reservou para si o sétimo dia, o sábado, com a finalidade de desenvolvermos comunhão com Ele. Lembrem-se, no estudo de número 20, que foi o estudo anterior da crença, no episódio sobre o sábado, eu enfatizo muito sobre a questão e o privilégio de guardarmos este dia, o tempo de Deus, né, para todos nós, podermos aproveitar este tempo espiritual, este tempo maravilhoso em cada 7 dias da semana. Estudamos nesse episódio sobre o sábado. Dá uma olhadinha no episódio de número 20, o anterior. Entretanto, 6 dias, diz a Bíblia, foram providos para que a família humana se envolvesse em atividades úteis de seu próprio interesse. Agora falamos do último T, né? Já falei sobre tempo, já falei sobre templo, já falei sobre talentos e agora tesouro, o quarto T. Deus, Ele concedeu a todos, né, os nossos primeiros pais, a responsabilidade de subjugar a terra, governar sobre o reino animal e tomar cuidado do jardim do Éden, quando se refere aos primeiros pais, Adão e Eva, no capítulo 1 de Gênesis, versos 28 e também no capítulo 2, verso 15. Tudo isso estava à disposição deles, não apenas para deleite, como também para sua administração, Adão e Eva. Uma única restrição lhes foi imposta: não deveriam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore representaria para eles uma constante lembrança de que Deus era o verdadeiro proprietário e possuía a autoridade final sobre a terra. Ao respeitar essa restrição, estariam eles demonstrando fé nele e sua lealdade a Deus. Após a queda, Deus não mais poderia prová-los por meio da árvore do conhecimento, mas a humanidade ainda necessitaria lembrar constantemente que Deus é a fonte de todo bem e de todo dom perfeito, e que é Ele quem nos capacita a adquirir riquezas, de acordo com Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. É importante, amigo, amiga que nos assiste, lembrar que, a fim de nos lembrar, de nos recordar que Ele é a fonte de todas as bênçãos, Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Você já ouviu falar nisso?
Esse sistema representa também o meio pelo qual os recursos financeiros se destinam ao sustento do sacerdócio nos serviços do templo israelita. Os adventistas do sétimo dia adotaram o modelo levítico como método adequado e bíblico para financiar a propagação mundial do evangelho. Sim, Deus com certeza ordenou que a proclamação do evangelho dependia e dependa dos esforços de ofertas de seu próprio povo. O próprio Deus, Ele os chama para que se tornem colaboradores altruístas de sua obra, oferecendo-lhe seus dízimos e ofertas. Assim como o sétimo dia de nosso tempo, o sábado, pertence a Deus, assim lhe pertence 1/10 das coisas materiais que nós adquirimos. As Escrituras nos ensinam claramente que o dízimo é santo ao Senhor, pois simboliza a propriedade divina de todas as coisas, de acordo com Levítico capítulo 27, versos 30 e 32. Esta parcela lhe deve ser devolvida, portanto, como sua efetiva propriedade. O sistema de dízimo é, em sua simplicidade, a justiça ela é revelada pela aplicação proporcional sobre o rico e sobre o pobre. Já parou para pensar? Na mesma proporção em que Deus nos concedeu o uso de sua propriedade, devemos nós lhe retribuir o dízimo, tanto quem é pobre quanto quem é rico. É a mesma proporção, 10%. Interessante, quando Deus reclama para si o dízimo, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele não apela à nossa gratidão ou generosidade. Embora a gratidão deva constituir parte de todas as nossas expressões dirigidas a Deus, dizimamos porque Deus nos ordenou fazê-lo, amigo. Portanto, é um mandamento. O dízimo pertence a Deus e Ele requer que lhe o devolvamos. Exemplos do ato de dizimar. Vamos exemplificar aqui. Dizimar é uma prática generalizada ao longo das Escrituras. Por exemplo, Abraão deu a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo, de acordo com Gênesis, não é? No capítulo 14, versículo 20. Ao assim proceder, ele reconheceu o sacerdócio divino de Melquisedeque e demonstrou achar-se bem familiarizado com essa sagrada instituição. Essa referência casual ao ato de dizimar mostra que a prática havia sido estabelecida em tempos bastante antigos. Evidentemente, Jacó também compreendia a exigência do dízimo. Na realidade, de exilado e fugitivo, ele prometeu ao Senhor o seguinte: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, versículo 22. Depois do êxodo, quando Israel se estabelecera como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como uma instituição divina da qual dependeria a prosperidade do seu povo, lá em Levíticos 27, números 18. Longe de abolir tal instituição, o próprio Novo Testamento assume sua validade. Jesus aprovou o dízimo, e condenou aqueles que violavam o seu espírito, de acordo com Mateus 23, verso 23, já no Novo Testamento. Ao passo que a lei cerimonial regulamentava as ofertas sacrificais, que simbolizavam o sacrifício expiatório de Cristo, e teve fim em sua morte, o mesmo não aconteceu com a lei do dízimo. Pelo fato de ser Abraão o pai de todos os crentes, é ele também o modelo de dizimista para os cristãos. Vocês sabiam? Assim, Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Assim, os crentes do Novo Testamento entregam seu dízimo a Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versos 9, 10, no capítulo 7, versos 1 a 22. Os dízimos são sagrados, pelo que só devem ser utilizados para fins sagrados, de acordo com as Escrituras. E nós seguimos isso à risca, viu, ovelha? À risca, viu, querido ouvinte do Nisto Cremos? O Senhor Deus ordenou também todas as dízimas da terra, tanto do grão quanto do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, versículos 30 a
32. E o texto que muita gente sabe de cor, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz Deus, para que haja mantimento na minha casa. Isso está registrado em Malaquias 3, verso 10. Em Israel, o dízimo era usado exclusivamente para os levitas, os quais, não tendo recebido herança como tribo, dedicavam todo o seu tempo para dirigir o culto em Israel, para ministrar no santuário e para instruir o povo no tocante à lei do Senhor, segundo o que está escrito em Números 18. Após a crucifixão do Senhor Jesus, quando findou o papel divinamente orientado do seu sacerdócio levítico, os dízimos ainda deveriam ser utilizados para sustentar o ministério na igreja de Deus, como diz o próprio apóstolo Paulo, e ele ilustra o princípio subjacente a essa prática ao construir um paralelo entre os serviços levíticos e o ministério evangélico, no caso, recentemente estabelecido pelas Escrituras, pelos apóstolos. O apóstolo Paulo afirma: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós sob mesma medida, em maior medida? Não é? Não temos nós em maior e grande medida? Não sabeis vós que os que prestam os serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, versos 11 a 14. Assim é que os membros da igreja trazem alegremente seus dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em sua casa. Em outras palavras, para que a igreja de Deus disponha de fundos suficientes para a manutenção do seu ministério e para levar avante a pregação do Evangelho eterno. Falando um pouquinho sobre tesouro, agora no aspecto de ofertar. Os cristãos agradecidos não podem limitar ao dízimo suas contribuições à igreja. Nos dias de Israel, o tabernáculo e mais tarde o templo foram construídos com ofertas voluntárias. Ofertas dependentes do coração do próprio doador. Se você quiser dar uma comprovada como um bom bereano, está em Êxodo, capítulo 36, de 2 a 7. Então, também essas ofertas eram ofertas que proviam a cobertura dos gastos de manutenção desses lugares de adoração, não é? E os israelitas, eles provavelmente contribuíam com cerca de 1/4 a 1/3 de suas rendas para propósitos religiosos e de caridade. É isso mesmo. Será que contribuições tão pesadas fizeram o povo de Israel empobrecer? Pelo contrário, Deus prometeu abençoá-los em sua fidelidade de acordo com Malaquias 3, de 10 a 12. Hoje, amigo, ainda hoje, em pleno século XXI, Deus pede ofertas liberais à medida que nos concede prosperidades. As ofertas são necessárias para construir, manter e operar as igrejas e para empreender a obra médico-missionária, demonstrando o significado prático do Evangelho. Deveríamos nós doar tanto quanto os israelitas? Ou será que o padrão por eles desenvolvidos não mais é aplicável? No Novo Testamento, Jesus assentou os princípios da verdadeira mordomia, que os nossos dons sejam entregues a Deus em proporção à luz e aos privilégios que nós desfrutamos. Ele disse: aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, verso 48. É isso mesmo. Quando Cristo enviou seus seguidores em missão, ele disse-lhes: de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8. Esse princípio se aplica ao compartilhamento de nossas bênçãos financeiras, amigo, irmão. Em parte alguma, o Novo Testamento repele ou descuida desse sistema. Quando comparamos nossos privilégios e bênçãos com aqueles do Antigo Testamento, compreendemos que em Jesus nossa porção é consideravelmente maior. Nossa gratidão encontrará expressão correspondente através de maior liberalidade, de modo que o Evangelho da salvação possa se estender também a outros.
Quanto mais amplamente for o evangelho anunciado, maior será a necessidade de recursos materiais para mantê-lo, você não acha? O princípio da mordomia, ele se aplica tanto àquilo que retemos quanto àquilo que damos. Ao passo que o dízimo representa o teste básico de nossa mordomia em aspectos de posses materiais, e o uso que fizermos do restante também nos coloca à prova. O uso que fazemos dos bens materiais revela quanto amamos a Deus e a nossos semelhantes. O dinheiro pode ser uma grande força para o bem. Em nossas mãos, pode ele prover alimento para o faminto, bebida para o sedento e roupas para o despido, como diz Mateus no capítulo 25, dos versos 34 a 40. A partir da perspectiva de Deus, o principal valor do dinheiro está em seu uso para suprir as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o sustento de sua obra. Falando em termos gerais, as pessoas são ignorantes no tocante aos princípios divinos e negligenciam a prática da mordomia. Mesmo entre os cristãos, poucos reconhecem seu papel como mordomos, você não acha? A resposta de Deus à infidelidade de Israel provê claro vislumbre de como ele considera essa questão. Quando o povo utilizou os dízimos e ofertas para seu próprio benefício, ele os advertiu de que estavam roubando, em Malaquias capítulo 3, verso 8, e também atribuiu a falta de prosperidade do povo naquela época a essa infidelidade nas coisas materiais. Como ele diz lá em Malaquias, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Malaquias 3, capítulo 3, verso 9. O Senhor revela a sua paciência, amor e misericórdia ao conceder, antes da advertência, a oferta de sua graça. Olha o que ele diz. Tornai, que verso bonito, viu? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Malaquias 3, verso 7. Que texto profundo. O Senhor Deus oferece abundantes bênçãos e desafia o povo a prová-lo em sua própria fidelidade quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, que texto magnífico! Diz lá, todas as nações vos chamarão. Continua o texto. Felizes porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versículos 10 até o 12. Ah, amigo, a moderna ciência transformou a Terra em um vasto laboratório de pesquisa e experimentação. Tais pesquisas resultam em muitos benefícios, mas a revolução industrial também trouxe consigo a poluição do ar, da água e da terra. A tecnologia, em alguns casos, tem manipulado a natureza em vez de administrá-la sabiamente. Somos os mordomos deste mundo, nós não temos dúvidas disso, e deveríamos fazer o possível para manter a vida em todos os níveis, conservando o equilíbrio da ecologia. Em seu segundo advento, Cristo irá destruir os que destroem a terra, de acordo com Apocalipse 11, verso 18. A partir desta perspectiva, a mordomia cristã é responsável não apenas por suas próprias possessões, como também pelo mundo que está à sua volta. A adequada mordomia, ela é abnegada, é de fato a completa, mas a perfeita entrega de si mesmo a Deus e ao serviço da humanidade. Em virtude de seu amor por nós, Cristo suportou a crueldade da cruz e até mesmo a dor ainda mais profunda de ver-se rejeitado pelos seus, e também abandonado pelo próprio Deus. O próprio Cristo disse na cruz: por que o Senhor me abandonou? Em comparação com esse dom fantástico, o que poderíamos dar a Cristo, amigo, amiga que nos assiste? Seu dom foi maravilhoso. Ele não foi daquilo que ele mesmo possuía, o dom que ele mesmo ofereceu, embora fosse o dono de todas as coisas, mas de si próprio ele deu. Isso é mordomia,
Contemplando o maior de todos os dons, libertamo-nos de nós mesmos e nos tornamos semelhantes a Cristo. Ele fará com que nos tornemos a igreja que tem interesse pelos outros, tanto pelos de dentro quanto pelos de fora. Uma vez que Cristo morreu pelo mundo, a mordomia, em seu sentido mais amplo, destina-se ao mundo, amigo. Foi para o nosso próprio benefício e não para o seu que Deus nos colocou na posição de mordomos. Uma das razões por que Deus nos pede que lhe consagremos continuamente toda a nossa vida, tempo, habilidade, posses materiais, corpo, é para estimular o nosso próprio crescimento espiritual e desenvolvimento do nosso caráter. A única coisa que levaremos daqui para a eternidade. Enquanto nos mantivermos cônscios da propriedade de Deus sobre todas as coisas e do infindável amor que Ele derrama sobre nós, nosso próprio amor e gratidão serão nutridos. A mordomia fiel, verdadeira, também nos presta auxílio na vitória contra a cobiça e contra o nosso egoísmo. A cobiça, um dos maiores inimigos do homem, é condenada no Decálogo. Jesus também advertiu quanto a seus perigos, tendo cuidado de guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Nossas dádivas feitas em base regular auxiliam-nos no desarraigar a cobiça e o egoísmo de nossa vida. A mordomia, querida, conduz o desenvolvimento de hábitos de economia e eficiência. Tendo crucificado a carne com as suas paixões e concupiscências, nada utilizaremos para a nossa própria gratificação. Quando os princípios da mordomia recebem a direção da vida, a alma é iluminada, o propósito é decidido, os prazeres sociais são escoimados de aspectos insalubres. A vida comercial é conduzida sob os ditames da regra áurea e o esforço de ganhar almas se torna uma paixão. Essas são as abundantes bênçãos da provisão divina em uma vida de fé e fidelidade. Uma profunda satisfação provém da certeza de que sobre tudo aquilo que foi investido para a salvação daqueles pelos quais ele morreu, o Mestre então afirmou: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Nada, querida ovelha, nada nos parecerá demasiado precioso para que o entreguemos a Jesus. Se lhe devolvermos os talentos e meios que ele confiou à nossa guarda, ele nos colocará mais em mãos. Todo o esforço que fizermos por Cristo será recompensado por ele, e todo o dever que cumprirmos em seu nome ministrará em favor de nossa própria felicidade. Eu sempre repito essa frase: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus se encarrega de cuidar de nossas coisas. Bênção aos outros. Mordomos genuínos são uma bênção para todos aqueles com os quais entramos em contato. Eles executam a injunção de Paulo no tocante à mordomia, que diz que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 18 e 19. Que texto maravilhoso, magnífico. Mordomia é isso. Mordomia envolve serviço a outros e disposição de compartilhar tudo aquilo que Deus graciosamente concedeu para que sirva de benefício aos outros. Isso significa que não mais consideramos que a vida consiste da quantidade de dinheiro que nós possuímos, dos títulos que nós ostentamos, das pessoas importantes que nós conhecemos, da casa e da vizinhança em que vivemos e da posição ou influência que julgamos possuir. A verdadeira vida é, de fato, amigo, amiga, conhecer a Deus, desenvolver amoráveis e generosos atributos à semelhança dos seus e dar aquilo que pudermos de acordo com a prosperidade que Ele nos houver dado. Dar no genuíno Espírito de Cristo é realmente
viver. A adoção do plano bíblico quanto à mordomia é indispensável à igreja. A contínua participação dos membros no ato de dar é semelhante ao exercício. Ele resulta em um corpo eclesiástico forte, envolvido no compartilhar das bênçãos que Cristo sobre ele colocou e pronto para responder a quaisquer necessidades que surjam na causa do Senhor. A igreja terá meios adequados para sustentar o ministério, para expandir o reino de Deus em sua vizinhança imediata e para atendê-la aos mais remotos lugares da terra. Esse corpo de membros voluntariamente colocará seu tempo, talentos e meios à disposição de Deus em atitude de amor e gratidão por suas bênçãos. Em vista da garantia de Cristo de que Ele retornará quando o Evangelho do Reino tiver sido pregado em testemunho a todas as nações, de acordo com Mateus 24:14, todos nós somos convidados a ocupar a posição de mordomos e cobreiros de Deus. Desse modo, o testemunho da igreja será uma poderosa bênção para o mundo e seus fiéis mordomos ficarão felizes quando perceberem as bênçãos do Evangelho sendo estendidas a outras pessoas. Amigo, amiga do Nisto Cremos, eu falo mais próximo a você nesse momento. Se você puder, nesse instante, aceite o chamado do Senhor. Você gostaria de se tornar, de fato, um verdadeiro servo bom e fiel a Deus, que tudo fez e fará para salvar você e nos salvar? A Bíblia diz: fui moço e já agora sou velho. Nunca vi o justo, disse Davi, né? E o seu descendente a mendigar o pão e passar necessidade. Então, meu amigo, minha amiga, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Se for esse o seu desejo, enquanto você ouve essa linda canção de entrega, por falar nisso, entrega e confia. Ouça. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a
descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Ó, meu irmão, minha irmã, se você puder e onde estiver, ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela confiança que depositaste na humanidade, em sermos teus fiéis mordomos, em sermos teus fiéis despenseiros. Obrigado pela confiança, pelos talentos, pelos dons, pelo tesouro, pelas habilidades, pelo tempo, pelo templo que nos concedeste para sermos mordomos e administrá-los conforme a tua vontade. Aqui estamos, Senhor, com os nossos dons, talentos, tesouro, templo, tempo, a nossa vida, entregando para que o Senhor transforme e que seja de fato nossa verdadeira oferta, nosso verdadeiro sacrifício, o sacrifício racional. Abençoe cada internauta, nos dê o teu perdão e a tua graça, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. No Nisto Cremos, amigo, de hoje, aprendemos que tudo pertence a Deus e que somos administradores dos bens que Ele nos confiou. Portanto, eu resumo desta maneira: somos despenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo e das oportunidades, capacidades e posses, e das bênçãos da terra e seus recursos que Ele colocou sob o nosso cuidado. Reconhecemos o direito de propriedade da parte de Deus por meio de fiel serviço a Ele e aos seres humanos, e devolvendo o dízimo e dando ofertas para a proclamação de seu Evangelho e para a manutenção e o crescimento de sua igreja. A mordomia é um privilégio que Deus nos concede para desenvolvimento no amor e para a vitória sobre o egoísmo e a cobiça. Os mordomos se alegram nas bênçãos que advêm aos outros como resultado de sua fidelidade. Nisto cremos. Até o nosso próximo encontro, amigo, amiga. Que Deus te abençoe.